Dona Evelina, eu só imagino, né, porque apesar de a nossa diferença de cidade, da nossa idade ser em torno de 20 anos, mas a minha época também de namorar não era muito diferente de vocês em termos do que as famílias exigiam, né? Eu também casei com a primeira namorada. A minha Lúcia foi minha primeira namorada. E eu fui o primeiro namorado dela também. Então, essa decisão, que falar para os seus pais, porque a filha ia embora quando ele tomou essa decisão, porque teimosia, você sabe que é a característica principal do teu marido. Né? Que, aliás, a gente fala teimosia, mas na verdade é persistência, e é um homem de opinião, e ele realmente tem certeza do que quer. Como é que foi recebido pela senhora, pela sua família? Olha, eu era muito brincalhona, muito divertida e muito alegre. Então, ninguém muitas vezes levava a sério o que eu falava. Mas, um dia a gente foi lá para o Poço Fundo para inaugurar uma gruta, e lá no meio do mato, com todas as filhas de Maria naquela época, eu brincando disse, hoje eu vou arrumar um namorado. Quando cheguei em casa, é aquela bronca. A bronca da tia, bronca da minha irmã, bronca de tudo. Mas passou. Depois, a minha irmã disse, não, mãe, nem esquenta, esse rapaz que ela conversou hoje, ele vai embora daqui 5 dias, porque ele já estava em São Paulo. Então, depois de conversar um pouquinho e tudo, ele lá partiu para São Paulo. Mas depois a gente se escrevia as cartas para lá, carta para cá. Naquela época, uma carta demorava quase 15 dias para chegar aqui. Então, tem poucas cartas. No outro, quando ele terminou as férias, voltamos lá, e a gente começamos a passear de bicicleta para um lado e para o outro, né? Ele também foi só 15 dias, nem isso, né? Lá ele foi embora de novo, né? E praticamente continuam as cartas. Continuando as cartas, e no outro ano, então, ele resolveu vir pedir a minha mão em casamento. Isso, 2 anos depois? 2 anos. E resolveu casar em junho, mas depois, como o trabalho dele não deu certo, foi adiado o casamento, e a gente então casou em janeiro de 55. Casamos no dia 5 de janeiro, e com a minha coragem, que eu acho que poucos hoje em dia têm, dia 7, ele teve a coragem de me levar de avião, porque para não mostrar... Estava com dinheiro já naquela época. Para não mostrar de cara a distância que eu estava. Exatamente. Porque se eu soubesse a distância que eu estava, de repente, na metade do caminho, eu voltava, né? Comprasse passagem do Wilson Santos, que o Wilson Santos, na época, era o gerente da TAC, aqui em Brusque, da Transportes Aéreo Catarinense. Você lembra disso? Tinha uma agência aqui da TAC, meu pai era um agente. Mas eu acho que comprei as passagens em São Paulo já. Já compraste lá? Já. A minha, principalmente lá. Agora a dela, não me lembro como é que foi. Mas realmente ela foi um ato de coragem, né? Foi, né? Mas ela estava sabendo, preparada, o que estava esperando por ela lá, a dureza da vida. Porque tem que ter sido uma vida muito dura, deve ter sido. A gente, por carta, a gente foi descrevendo a vida toda, minha e dela, claro. E quando falamos de casar, eu falei, tu vem para São Paulo, nós vamos morar aqui em São Paulo. Agora, a coragem de uma mulher deixar a família, ir para uma cidade como São Paulo, sem conhecer bem o marido, porque nós se somar os dias que nós ficamos juntos, não dá 30 dias. Junto, pessoalmente. O resto é por carta. Mas eu acho que a carta, ela diz muita coisa, né? Talvez, porque a pessoa tem mais coragem de contar. Eu acho, sinceramente, que a carta, naquela época, principalmente, as cartas, quando a gente escreve, eu também passei por isso. Ela fala mais a verdade. Não, a gente... que naquela época a gente era mais sincero. Hoje em dia as cartas mentem muito. E as pessoas não têm coragem de ser o que escreve. Então eu acho que isso foi uma coisa. Ele escrevia o que sentia e o que era. E eu também. Então as coisas tinham que ser postas ao
as claras, como dizem, né? E eu tive, assim, uma coragem muito grande, como, por exemplo, você partir hoje sozinha lá para Nova York, sem saber, mas você tinha um companheiro que você confiava. É isso que eu fiz para São Paulo. Literalmente a tua vida nas mãos dele também. A confiança, e a gente foi. Trabalhar, eu sempre trabalhei, saber trabalhar também sabia, quer dizer, enfrentamos nós dois a vida, começamos ali. Legal, né? Foi. Legal. Foi legal. Aí, o menino do Poço Fundo, é isso que eu queria chegar, é que o menino do Poço Fundo nunca deixou o menino do seu Poço Fundo, né? Mesmo em São Paulo. E aí aquela saudade de família, da menina que conheceu na festa, isso tudo devia ser um tormento à noite, na hora de dormir, não? Assim, o tormento que eu digo da saudade, do bater-se do coração, eu digo, a distância, lá sozinho, porque estava isolado da família, todo mundo não conhecia ninguém, né? Realmente, o primeiro ano que eu passei em São Paulo foi difícil mesmo. Porque não é que era carência, mas estava numa família onde com pai, mãe e irmãos... Nesse sentido. Efetiva, exatamente. E eu fui morar numa pensão. Graças que o meu colega de pensão era um senhor de uns 40 anos, eu tinha 22 na época, ele tinha uns 40 anos, ele tinha brigado com a mulher e veio morar na pensão. Ficou um tempo na pensão e depois voltou com a mulher outra vez. E era um senhor assim muito ponderado. E ele me explicou e me ensinou o que era São Paulo. Você quer? Tu é um menino, eu vou te mostrar o que é São Paulo. Então, ao sábado de noite nós saímos. Ele foi me mostrando todas as contras de uma cidade. Inclusive prostituição, onde estava, como era, como não era, como não devia fazer. Tudo. Esse foi um pai para mim. Esse me ajudou muito a conhecer realmente o que era São Paulo. E tomou muitas trombadas na vida. Sim, muita. Nós passamos na zona do Meritício, olha, aqui é a zona tal, você nunca vai fazer nada aqui. Isso é um perigo disso. Foi me explicando, olha, um menininho do Poço Fundo com 22 anos... É verdade, a genuidade era grande aquela lá. Imagina se tivesse pegado um pilantra. Verdade. Né? Verdade. Eu devo muito a ele. E neste ano que ele passou lá na pensão, depois, antes de eu terminar na pensão, ele voltou com a esposa dele. Aí eu fui na casa dele, almoçamos algumas vezes na casa dele, com a senhora dele. Era uma calabresa daquelas bravas, por isso que ele tinha que sair um pouquinho, né? E aí seu Hilário, Dona Evelina e seu Hilário, eu fico... Né, esse papo, eu estou até saindo, porque o livro vocês vão ler, eu não vou contar o livro para vocês todos, tem tudo, está ali dentro, né, em capítulos, assim, não está tudo, porque senão o livro vai ser, ano que vem ele vai fazer outro, o segundo volume, continuação, pronto. Mas eu digo assim, quando a Dona Evelina chegou em São Paulo, que um olhou para o outro e disse, enfim, sós e isolado de nossas famílias, e o mundo está aí para nós começar a formar nossa própria família. Eu só imagino essa primeira conversa de vocês dois lá em São Paulo. Ah, não. Você errou completamente. Porque quem esperava nós dois no avião era um motorista que já morava com a gente. Eu cheguei em São Paulo, tive que cuidar de 4 homens. Sim, os irmãos de lá já estavam lá também. Não, eu sei, mas justamente o que eu quero dizer do lado do casal, justamente, já sabias o que te esperava lá, lá já tinha avisado, digo, tem 4 gervão lá para sustentar, porque... Nada disso. Isso ele escondeu, danado. Cheguei lá, olha, para fazer comida para 4 homens, lavar roupa para 4 homens, sem conhecer nada, ele só disse, olha, aqui é a mercearia, aqui é a feira, aqui você compra as mercadorias, e foi trabalhar, e Evelina se vira. E a Evelina se virou, viu? E responsável direta pelo resultado final que aí está. O pior, o mais difícil para mim, sabe o que foi? Aprender a cozinhar o feijão de São Paulo. Porque aqui em Brusque a gente põe o feijão, põe batata doce, põe repolho, põe tudo dentro, não é? Isso.
E lá é nada disso. E para acertar esse bendito feijão? Olha que foi difícil. Teve vizinhas, essas coisas que já se davam? Não. Até que uma vez veio uma amiga e disse assim, eu disse, eu não sei, é o bendito feijão de vocês aqui, como é que vocês comem? Então ela me explicou. E daí para frente eu aprendi a cozinhar o bendito feijão de São Paulo. E lá em São Paulo tem aquela variedade imensa, tem mais de 15 qualidades de feijão. Para acertar também um dos 15 também não foi fácil. Hilari, essa caminhada do menino, ela começou a dar frutos em que momento da tua vida? Assim, aqueles frutos começaram, eu falo, não o fruto familiar, né, que é a formação da família, e também já uma certa segurança. Bom, o caminho já está fincado, agora é ir para frente. Eu tive talvez um azar, mas talvez foi muito bom. Eu digo, depende do ponto de vista que eu olhar. Ela já falou que nós adiamos o casamento de 6 meses. Eu tinha alugado uma casa e nos fundos da casa tinha um galpão e lá nós começamos com um negócio, a fundição. Infelizmente falimos. Não que falimos. O sócio prioritário que tinha o Tutu, o majoritário, ele era um pernambucano, boa gente, e deu um infarto fulminante e morreu. Aí ficamos nós, né, com a bomba na mão. Eu tinha colocado já todo o valor de um automóvel que eu tinha, um dinheiro que eu tinha, toda a minha economia eu tinha colocado lá dentro, dava uns 60 mil na época. Ele tinha colocado lá uns 200, 300 mil, quer dizer, ele tinha prioridade, a parte prioritária, majoritária era dele. E aí parou tudo. Aí precisamos fechar a oficina e arrumar um emprego que eu nunca mais esqueci, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer coisas diferentes, manutenção, tal coisa. E eu fiquei, eu acho que uns 8 meses, trabalhando numa furadeira, fazendo peças delicadíssimas, com alta precisão, e tudo aquele processo de falência, de casamento adiado e tudo mais, aquilo, você está lá fazendo aquilo e aquilo te martirizou. Aquilo foi a pior época da minha vida. Passou, nós casamos, eu fiquei naquele emprego ainda, mas logo em seguida, esse meu amigo me arrumou um trabalho na Urquima. Era uma fábrica de produtos químicos e eu comecei a fazer uma montagem de uma nova seção que tinha lá, e depois eu fiquei como mecânico de manutenção. Ali começou a nossa vida. Aí nós já éramos casados. Mas daí os teus irmãos também foram arrumar empregos também, quando ela chegou. Não, já eram 3 irmãos, mais o motorista, aquele que... Não, era o Nelson, o Teodoro Marque e o Durvalino Bright. O Durvalino era de São Paulo. Não. E os Só era o Nelson de irmão. Só o Nelson de irmão. Perfeito. E aí? E o Teodoro era motorista de praça, nós éramos amigos daqui. Depois ele arrumou um motorista e solteiro, ficou lá em casa também. Misturou tudo. Antes éramos 3, depois veio o 4. E ali começou a vida. Aí começamos a trabalhar na Urquima, naquela luta de economizar todo dia o que podia, né? Ela trabalhando, cuidando dos 4 homens, imagina? Só imagino mesmo. Não, ela não queria que falasse isso, de jeito nenhum. Porque ela, não sei, eu falei... Isso que mostra a guerreira que sempre foi. Mas quem convenceu ela foi a Ana Dora. Ana Dora com conversinha, e foi muito bom, está aqui no livro. Eu acho que isso é importante, essa coragem, essa luta, porque senão não teria chegado onde cheguei também. É verdade. Quando se fala que quer mudar a expressão de atrás de um grande homem tem uma grande mulher por lado, é atrás mesmo, se a gente vê com inteligência, porque uma esposa que ajuda muito, ela empurra a gente para frente, para empurrar tem que estar atrás,
Porque do lado puxa, não é? E empurra, minha esposa me empurra até hoje, vai, não desiste. É nesse sentido, não no pejorativo que muita gente quer dar, como ficar para trás, porque tem que andar atrás do homem. Não é não. É no sentido de que uma mulher, quando ela bota para dizer, não adianta, vão embora, não sei o quê, puxa para trás. Ela está na frente empurrando. Agora, eu estava atrás do celular empurrando, vamos aguentar. Vamos que eu estou dando conta, e ela ficou com o serviço fisicamente pesado, né, dentro da família, e o seu Hilário também pesado o trabalho. E aí, quando é que chegou o momento que voltou para a tua empresa e a coisa começou a dar mais folga para a dona Evelina aqui? O momento mesmo começou quando eu troquei de emprego, fui trabalhar na Urquima. Aí ganhei um pouco mais. Nós fizemos economia, né? Aí apareceu uma casa para comprar. Teodoro e eu compramos uma casa geminada no Real Parque. Mudamos para lá. E aí a nossa vida começou ali, nessa casa nova. Numa casa velha. Sim, mas é uma outra casa daí. Ali que nós moramos menos de 2 anos. A Evelina, a Célia, que é a primeira filha, e eu, e depois nasceu a Bernadette. Foi 2 anos mais ou menos que nós vivemos, nós, família só. Aí começou, nessa casa, tinha um quarto nos fundos, que nós arrumamos aquele quarto. Aí veio o Clides, que estava no seminário, e veio sair, ficou lá em casa. Logo veio o Osmar, e começamos com a oficina lá naquela casa. Aí começou outra vez todo um monte de gente em casa. Nós, é evidente que meu tempo aqui, se vocês não conseguissem botar num livro de 180 páginas a tua vida, imagina aqui meia hora. Mas isso para vocês terem uma ideia, né, do que esse livro contém, a riqueza dele em termos de lição de vida, onde o seu Hilário, nesse livro aqui, ele faz a coisa parecer mais fácil do que realmente foi. Ele não está choramingando aqui não, muito pelo contrário. Ele olhou os momentos difíceis da vida dele como um aprendizado, né, e como uma coisa natural da vida de quem quer construir uma família, como vocês construíram. Alguma coisa que a senhora gostaria de dizer, que por acaso eu não toquei nesse assunto antes que o meu horário acabe, que a senhora gostaria de frisar em relação a essa saga da família Hilário e dona Evelina Zen? Não, eu acho que quando a gente tem, por exemplo, um objetivo para toda pessoa tem um objetivo, alguma coisa para alcançar. Se não lutar para aquilo, não adianta ter o seu objetivo. Eu gosto, por exemplo, demais da família. É uma coisa que eu sempre quis ter, uma família. Então não me importava o trabalho, a luta que eu tive com os meus 6 filhos. Embora que eles faziam arte, faziam aquelas travessuras, é tudo. Então eu ainda sentia feliz, porque eles eram perfeitos, eram sadios, e vamos em frente, é isso que eu queria. Então a família, para mim, foi a primeira coisa a me realizar na vida. O maior patrimônio que a senhora construiu. Eu digo, eu não quero joias, eu não tenho joias, eu não sou muito dessas coisas. As minhas joias são meus filhos e os meus netos. Essas são as minhas verdadeiras joias. E por eles eu dou a vida. Joia. E Hilário, agora, o teu minutinho assim, ó, do que eu deixei de falar, o que eu deixei de falar, agora outra decisão. A contadora Evelina, vão voltar para Brusque, e aquela decisão também ter sido dura também, ou foi mais fácil essa? Aquela foi uma decisão muito difícil também, porque nós tínhamos as meninas mocinhas, 15, 16, 17 anos, namoradinhos e coisa, e de repente se fomos para Brusque. Isso foi um choque tremendo. Claro que lá por dentro delas sofreram muito. Não demonstrava, mas a gente sentia. E tivemos o azar de não encontrar uma casa mais ou menos parecida que nós tínhamos em São Paulo. Aí fomos morar na Anacleta. Sabe de quem era a Anacleta? Anacleto? Era do teu parente lá. Aonde? Teichmann. Pedro Werner.
Ali no tio Alfredo? É. Ah, mano. É, Vamos por ali? moramos aí 2 anos, Não sabia não. enquanto construímos a casa que estamos lá. E imagina, em São Paulo nós tínhamos cada um seus quartos, bonitinhos, tinha 4 quartos, dois para cada 2 meninas um quarto, 2 meninos um quarto e o nosso, né? Tudo no confortinho, feito lá para ficar muito tempo lá em São Paulo. Sim. De repente vem morar numa casa que tinha um quarto só embaixo para nós dois, pequeno, e os dois tudo no sotão. Bom, eu estava acostumado com isso aqui, nós éramos 8 irmãos, então era tudo num quarto só. Então foi difícil. Mas graças a essa loucura, que hoje estamos fora de São Paulo, e graças a Deus nós conseguimos vencer aqui em Brusque. Eu me sinto feliz porque a gente trouxe uma empresa para Brusque, numa época difícil, como você bem conhece, e proporcionamos um crescimento da parte metalúrgica para Brusque, que também foi muito bom, né? E graças a essa luta do primeiro e o segundo ano, estamos aí. Olha, gente, infelizmente a minha filha já fez o sinal lá que o tempo esgotou. Agora talvez vocês tenham uma pequena ideia do porquê eu respeito tanto esta família, né? Pela saga deles, e eu tive a honra de acompanhar desde o início. Inclusive, eles me deixaram que eu colocasse também no livro uma opinião nossa, mas tá aí. O livro, então, está à disposição lá no Centro Empresarial, ou também ligar para o seu Hilário, que é do relacionamento da família. É só falar com alguém da família. Foram feitos, não foi uma tiragem enorme, não. Mas, para quem quiser conhecer dessa história e ver que você era feliz e não sabia... Né? Porque tem uns que choram, né, Lara? Lê, aí que ele conta e conta com alegria por tudo que passou. Então, no Centro Empresarial, a razão de R$20, cuja receita será revertida em entidades que necessitam desse dinheiro, o senhor Hilário vai doar, como ele fez já com o salário de prefeito e faz muitas vezes para o Hospital de Azambuja. É um homem que sempre participou da cidade. Agora também, com o livro dele, ele vai usar para que possa dar uma chance que vocês também participem dessas entidades através deste livro. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Prazer mesmo em tê-lo como amigo. Minha querida dona Evelina, eu gosto muito dessa italiana aqui. Ela não é fraca. Ela faz 10.000 cestinhas de Páscoa por ano aí para esse... Valeu, prazer te ver aqui. Eu que agradeço. Não falei política, viu? É. Valeu, gente. Semana que vem a gente volta. Espero que convidados do mesmo nível. Eu fiquei até emocionado, é verdade. Eu até me trancou. E nova receita. Até semana que vem, gente. Tchau. Vai.